Olá, sobrenaturais! Eu sou Amanda Barotti, a médium do tarô, e eu vou ler alguns relatos espirituais, sobrenaturais, mas todos são reais e enviados por você. Então, se você sentir no seu coração vontade de enviar o seu relato de algo que foi inexplicável, de algo que foi difícil, que deu medo, que você não soube explicar, milagres, enfim, mande o seu relato pra gente que eu vou fazer questão de ler aqui para a gente poder conversar mais sobre isso. Bom, hoje é o nosso primeiro dia, eu espero que vocês me desculpem por algum erro, se de repente o som ficar muito alto ou coisa assim, a gente vai melhorando com o tempo, eu tenho certeza que a gente vai gostar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler o primeiro relato. Como sempre, eu peço para vocês, por favor, que vocês troquem os nomes, tá bom? Por nomes fakes, e peço também que vocês coloquem um título, tá ok? Então vamos lá. O primeiro foi de uma pessoa, de uma fulana, não posso falar o nome, né? E o título é Interação com os Espíritos. Bom, primeiramente quero dizer que sou sua fã. Assisti um vídeo, me identifiquei de cara com a sua personalidade. Gratidão, meu amor. 1 milhão de beijos. A minha experiência foi em sonho e por 2 vezes. Primeiro foi quando perdi meu avô, com quem eu tinha uma ligação muito profunda. Todo ano ele fazia meu aniversário. Eu sou a única neta entre 18 netas. No ano seguinte, meu avô faleceu na madrugada do meu aniversário. Ele veio em meu sonho me dar os parabéns, me deu um abraço gostoso e disse para eu ficar em paz. Eu tinha 18 anos na época e sofria muito com a partida dele. A outra experiência em sonho foi quando o marido de uma grande amiga faleceu. Na época, eles moravam em outra cidade e eu não tinha conseguido visitar eles ainda. Então, um dia, ele veio também no meu sonho. No sonho, ele me levava em uma casa onde tinha uma placa que falava: "Em todas as primaveras estarei aqui". E essa casa, pelas descrições que dei para minha amiga, era a casa na cidade onde eles moravam. Ele me pedia para cuidar da mulher e do filho dele. Então veio o acidente com a morte dele e com apenas 28 anos. Ele veio em sonho mais algumas vezes, mas eu sempre tive medo dessas coisas, kkk. Então pedia para ele procurar outra pessoa. A minha amiga sofreu muito com a partida precoce dele em um acidente de carro. Eu tive outro sonho premonitório, quando eu sonhei que a minha prima estava grávida sem nem mesmo ela saber. Eu também já sonhei com o cemitério e na mesma madrugada um amigo infartou e veio a falecer. Eu sou uma virginiana muito medrosa para essas coisas. Eu sempre peço a Deus para me encorajar. Ai, cara, gratidão pelo seu relato, muito legal. Cara, então não foram só 2, né? Você teve várias premonições, na verdade você tem um dom maravilhoso aí de fazer esse contato com as pessoas que já estão do outro lado e é muito legal, mas eu entendo, tem pessoas que têm medo mesmo, não querem. Mas na hora certa você vai conseguir. Virginianos são pessoas muito fortes e eu tenho certeza que você vai conseguir também, tá bom? Gratidão, meu amor. Vamos então para o próximo relato, que se chama Caso Espiritualidade. Bom dia, Amanda. É um prazer poder dividir a minha experiência sobrenatural com você. Eu que agradeço, meu anjo. Bom, quando pequena eu ia muito à casa dos meus primos para brincar. Minha prima e eu tínhamos a mesma idade e um dos irmãos dela era um ano mais velho. Brincávamos muito, nós 3. Viajávamos também sempre juntos. Com o passar dos anos, eu me afastei um pouco. Estava na adolescência, por volta de 17 anos, quando recebi uma triste notícia de que ele, meu primo, havia tirado a própria vida. Foi um grande choque para todos nós. Passou o dia, fomos ao velório, fizemos nossas despedidas. Nesse mesmo dia, eu me deitei à noite para dormir e comecei a pensar muito nele, nas nossas brincadeiras de criança, nos momentos de felicidade, com boas lembranças e não com pesar. De repente, comecei a sentir um arrepio paralisante que vinha subindo dos pés à cabeça pelas costas. Fiquei assustada e estática com aquela sensação e quando o arrepio chegou em cima, eu comecei a sentir uma respiração na minha nuca. Era tão forte a ponto de doer. Eu estava paralisada e a única coisa que me veio à mente foi que devia ser o meu primo querendo se comunicar.
mas eu nunca havia passado por aquilo. Estava no quarto, sozinha, e não saberia o que fazer. E não sabia o que fazer. Então eu comecei a rezar e dizer: eu não tenho capacidade de sentir, eu não tenho capacidade de ver. À medida que eu ia rezando e dizendo essas coisas, as sensações foram diminuindo até acabar. Não senti nada físico, mas passei a sonhar com ele. Tive 3 sonhos reveladores com ele. No primeiro sonho, eu o vi perdido, com medo, se escondendo atrás das paredes. No segundo sonho, eu o vi cuidando de pessoas enfermas, como se estivesse em um hospital. Nesse sonho, ele estava com um semblante sério. No último sonho, eu o vi numa escola. Ele estava muito feliz e me disse: eu estou estudando para ser médico. Depois disso, eu não sonhei mais com ele. Eu sempre acreditei que esses sonhos foram a trajetória dele na vida após a morte. Eu deixo um abraço a você e a sua querida mãezinha. Deus as abençoe. Obrigada por essa oportunidade. Ah, que linda! Gratidão, meu amor. Pode ter certeza que está dado. Beijo na dona mamãe, dona mamãe Mara. Eu que agradeço pela oportunidade de ler o seu relato, a sua experiência. Gratidão, minha amada. Então vamos para o terceiro relato, que é os gemidos na casa. Olá a todos. Podem me chamar de Fernanda P. A minha irmã Elaine e eu, e meus pais, morávamos numa fazenda no interior de São Paulo. Quando nos mudamos da fazenda, fomos morar numa casa que os antigos moradores diziam ser assombrada. No meu caso, as situações vividas começaram numa noite do ano de 1992. Tínhamos um cachorro chamado Jedi, que vivia se coçando e gemia ao se coçar. Como Jedi gostava muito da minha irmã, costumava ficar atrás dela até quando ia dormir. Naquela noite, a minha irmã foi dormir mais cedo do que eu e eu fiquei na sala assistindo TV. Quando me preparava para ir dormir, saí do banheiro, eu ouvi a minha irmã me chamando no quarto. Cheguei na porta, acendi a luz e vi que minha irmã estava sentada na cama. E ela pediu que eu baixasse e tirasse o Jedi debaixo da cama porque ele estava gemendo. E assim eu fiz. E pelo som do gemido dele, eu sabia onde ele estava, então levantei a colcha da cama para pegá-lo. Para minha surpresa, o cachorro não estava ali. Ai, meu Deus. Mas o gemido continuava. Foram minutos que pareceram eternos. Daquele dia em diante, toda noite era aquele gemido assustador. Não conseguíamos dormir. Simplesmente rezávamos, acendíamos a luz, procurávamos por algo que estivesse fazendo aquele barulho e nada. Pedíamos ajuda, mas o fato só acontecia com nós duas. Ninguém acreditava no que a gente falava. Certa noite, eu dormi e quando acordei senti alguém tirando o meu lençol com força e jogando no chão. Não havia ninguém no quarto além de mim e minha irmã, que dormia. Aquele quarto era sinistro. Os objetos se mexiam sozinhos, os gemidos. Trocamos de quarto numa noite que um cachorro preto de olhos avermelhados apareceu no escuro, rangendo os dentes ferozmente para a gente. Com o passar do tempo, aquilo cessou, mas nunca mais esquecemos todo o terror que vivemos naquele lugar. Eu resumi a história, seria muito longa para descrever aqui. Nossa, tô até suando aqui. Meu Deus do céu. Gente, não é muito louco a gente imaginar que passa por umas situações assim? Você fala, eu não morri, eu não desmaiei, eu não nada. Eu só vi aquilo, fiquei apavorado, mas depois passou. E aí depois a gente ainda... E eu tenho certeza que... Porque eu já vivi muitos relatos espirituais e eu vou contando aqui para vocês com o tempo. Mas, por exemplo, eu fico imaginando a gente escrevendo esse relato e sentindo, né? Lembrando dos detalhes, vendo as imagens, voltando às sensações, né? Bem louco. Gratidão. Gratidão, meu amor. Então vamos a um outro relato aqui. Sussurro das 3 horas. Querida Amanda, te peço desculpa, mas meu relato é grande. Não tem problema, meu amor. Pode ser o tamanho que for. Meu nome é Patrícia. Eu tenho 33 anos e sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Eu sempre tive curiosidade pelo culto como uma boa escorpiana que sou. Buscava por assuntos espirituais, casos sobrenaturais, mas até então nunca tinha me acontecido nada. Quando foi por volta de janeiro desse ano, de 2022, eu entrei em um grupo do Telegram sobre viagem astral.
Lá eu conheci um homem que foi meu amigo por um tempo. Ele gostava de meditar, sabia um pouco de tarô, tinha um contato de muitas pessoas sobre o tema. Acredito que se não fosse por ele, eu não teria desperto para a espiritualidade, pelo menos não naquele momento. Foi quando ele me disse que eu começaria a ver horas iguais, 7:7, 15:15, dito e feito. E uma taróloga falou para ele que eu tenho um grande poder, mas que nem eu sabia. Bom, às vezes meditávamos ao mesmo tempo e ele me dizia que sentia as pernas formigarem e me perguntava se eu também sentia, mas eu não sentia nada e até hoje eu não sinto. Tenho até dificuldade de concentração. Isso me frustrava porque ele sentia e via coisas e eu não. Foi então que busquei no YouTube uma meditação guiada com auto-hipnose para o contato com um mentor espiritual. Selecionei essa meditação e fiz à noite, que é quando eu teria silêncio total. Por falta de conhecimento e pensando que só assim eu teria contato com o meu mentor, me deitei para dormir com o meu filho e quando ele dormiu tentei me concentrar até chegar a hora, às 3 da madrugada. Chegou a hora. Sem que antes eu estivesse dormindo, comecei a meditar de olhos fechados e com o vídeo. Pasmem, segundos depois senti como se fosse um apito no meu ouvido esquerdo junto com muitas vozes na minha cabeça, incluindo a do meu irmão que vivia comigo. Sentia calor e também como se a minha cabeça estivesse expandindo. Tudo isso em poucos segundos. Eu fiquei sem acreditar que algo assim estava acontecendo, era possível ser um sonho, sabe? Fiquei sem acreditar que algo assim estava acontecendo, pois era impossível ser um sonho porque eu não dormi. Pensei que era obra do meu mentor. Me senti feliz e ao mesmo tempo assustada. Agradeci e chorei. Um minuto depois, uma voz masculina sussurrava no meu ouvido esquerdo, bem ao pé do ouvido. Não era de dentro da minha cabeça. Ele estava bem do meu lado em espírito. Eu comecei a desconfiar porque de minuto em minuto ele sussurrava. Por proteção divina, meu filho que dormia comigo, não ouviu nada e dormia tranquilo. Das 3 da madrugada até a hora de levantar para ir para o trabalho, que eram as 5:30, fiquei ouvindo esse espírito e sem dormir. No café da manhã, meu cachorro Júpiter, adoro esses nomes de cachorro, adoro. No café da manhã, o meu cachorro Júpiter, sentado de frente para mim, olhava fixo para o meu lado, como se pudesse ver o espírito, e creio que sim. Infelizmente, entre janeiro e fevereiro, meu cachorrinho morreu envenenado. Te amo, Júpiter. Oh, que lindo. Ai, meu Deus, não faz comigo não, menina, que eu choro. Fui trabalhar como um zumbi e pensando naquela noite. Quando chegou a tarde no trabalho, lá estava a voz me acompanhando, no ônibus e na rua. Contei para o meu amigo e ele disse que poderia ser mesmo meu mentor. Cheguei em casa e outra vez a voz mais e mais vezes. Como é? Cheguei em casa e outra vez a voz mais e mais vezes, acho que foi isso. Um dia prestei atenção no que ela dizia. Era o meu nome. Ai, gente, agora eu não lembro como é que foi o nome que ela colocou, porque eu acho que ela colocou o nome verdadeiro aqui dela. Patrícia, assim. Ah, Patrícia. Passei noites e noites sem dormir, escutando a voz me chamando. Resolvi dormir com música alta e, por sorte, podia dormir um pouco. Ainda assim escutava e, inclusive, uma noite acordei com a cama vibrando. Então, despertada em lágrimas, liguei na madrugada para o meu amigo. Eu já não suportava. Ele disse que me ajudaria com uma amiga que abria os registros akáshicos. Fiz minhas perguntas e perguntei se ele era meu guia que sussurrava. Meu mentor disse que não foram eles, que nós, mentores, não colocamos medo nas pessoas, que ao meditar eu abri um portal e não soube fechar, e que por eu ser um ser de luz, esse espírito entrou. Que eu deveria pedir como uma mãe pede a um filho que obedeça com amor e firmeza, que esses espíritos se fossem e que eu não tenho como ajudá-lo. Que para eu ter contato com eles, os mentores, basta que eu esteja em contato com a natureza. Fiz o que o mentor me disse, mas não adiantou. Cheguei a ser dura, xingando esse espírito, e acabou que eu até achava engraçado e brincava. Você não cansa, não?
Foram 2 meses ouvindo essa voz que no final deixou de ser tão constante e não tão perto de mim como antes. Até podia dormir mais, já que fui perdendo o medo. Minha família descrente diz que posso ter esquizofrenia, mas eu sei que não. No dia 12 de março, me mudei para Curitiba e depois que saí de Rio Grande, nunca mais ouvi a voz. No entanto, comecei a ter sonhos muito estranhos. Ouço vozes do lado direito em alto e bom som. Descobri a minha clarividência e, obviamente, a minha clareaudiência. Aprendi que conhecimento é tudo. Estudar, buscar orientação, pedir orientação, proteção. Minha crença de que não existia vida após a morte foi por água abaixo. Aos poucos, eu vou aprendendo e filtrando informações. Grata a Deus, aos anjos, mentores e guias pela proteção e pelo meu despertar. Gente! Nossa! Cara, que coisa! O que foi isso, né? O que foi esse... O que foi essa situação, minha amiga Patrícia? Cara, eu vou falar pra você. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de meditação que a gente ouve, porque como pode, né, ser inserido ali uma mensagem subliminar, a gente nunca sabe se é uma oração para um portal, o que tem por trás, né? O que está no subliminar das mensagens. Mas enfim, é tentativa e erro, porque a gente não tem como saber, né? Mas enfim, nada acontece à toa, né, Patrícia? Tudo bem no momento que tem que ser. Eu espero que você esteja bem hoje. E espero que todos vocês estejam bem. Então, gratidão. Por favor, deixa aqui o seu comentário, a sua crítica. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa se eu gaguejei um pouco, se... A gente está se adaptando. Eu vou fazer um cenário legal e eu espero que vocês me apoiem. Como eu disse, vai ficar fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo o e-mail para você mandar o seu relato, tá bom? Gratidão demais pela sua vida, pela sua energia. 1 milhão de beijos, a gente se vê, tá?